Olá, pessoal. Conforme eu havia dito a vocês, vou gravar esse vídeo para fazer a demonstração de duas propriedades que ficaram pendentes na aula de sexta-feira, para que vocês tenham acesso a esse material. Nada que vocês não dessem conta de entender estudando sozinhos, mas achei interessante fazer essa gravação até para relembrar como é que eram as gravações dos vídeos na época do ensino remoto. Bom, eu vou começar só relembrando a vocês um resultado que um dos grupos apresentou na sexta-feira, que era essa proposição 1, que dizia o seguinte: um quadrilátero convexo ABCD de lados AB, BC, CD e DA é inscritível, ou seja, há um círculo contendo seus 4 vértices, se somente se uma qualquer das duas condições abaixo é satisfeita. Ou a soma de dois ângulos opostos totaliza 180 graus, ou dois ângulos, que compreendam o mesmo segmento do quadrilátero e, portanto, o mesmo arco desse círculo inscritível, eles são congruentes, tá? Essa proposição os meninos mostraram, a gente conversou sobre ela, então nós não vamos demonstrá-la novamente, a gente só vai utilizá-la aqui nessa nossa conversa, tá bom? Então, se eu tenho um quadrilátero e quero saber se ele é ou não inscritível, eu posso observar os seus pares de ângulos opostos e eles somados devem totalizar 180. Ou ainda, posso olhar para dois ângulos que compreendam o mesmo segmento, ou seja, se você pega um lado do quadrilátero, os ângulos opostos a esse lado precisam ser congruentes. Isso faz com que o quadrilátero seja inscritível. E aí, uma consequência direta dessa proposição é a proposição 2, que diz assim: em todo triângulo acutângulo, o ortocentro desse triângulo acutângulo coincide com o incentro do triângulo órtico. Bom, o que é o triângulo órtico? O triângulo órtico é o triângulo formado da seguinte maneira: por cada um dos vértices do triângulo ABC, você vai tomar as perpendiculares ou as alturas referentes a esse vértice. Então, do vértice C eu tomo a altura CF, isso faz com que esse segmento CF seja perpendicular ao segmento AB. Então, deixa eu marcar isso aqui. CF é perpendicular ao segmento AB. Da mesma forma, AD vai ser perpendicular a BC. E, da mesma maneira, BG perpendicular ao segmento AC. Esses pontos G, F, D, F, G formam o chamado triângulo órtico do triângulo ABC. E o que a gente está dizendo, a figura que já te leva a acreditar nisso, é que o ortocentro, portanto, a interseção dessas alturas do triângulo maior, do triângulo ABC, coincide com o incentro do triângulo menor. O incentro é o centro de um círculo inscrito. Para você verificar essa propriedade, basta você ver que H é também o ponto de interseção das bissetrizes dos ângulos internos ao triângulo DGF, DFG. Tá? A demonstração, inclusive, faz isso. Ele vai mostrar que o segmento partindo de F, passando por H, é bissetriz do ângulo GFD, da mesma forma que DH é bissetriz de GDF, e que GH é bissetriz de FGD. Tudo bem? A demonstração, como eu disse, utiliza o teorema anterior, a proposição anterior. As duas partes, inclusive. Ela faz o seguinte:
Uma vez traçados os segmentos que determinam os pés das perpendiculares, nós vamos poder observar, para começar, observando o seguinte quadrilátero: H, F, B, D. Esse quadrilátero, notem, possui os ângulos HFB e HDB retos por construção, porque HF é perpendicular a AB, HD é perpendicular a CB. Então, esses ângulos são retos, 90 graus. A soma desses dois ângulos, a proposição anterior implica, então, a soma deles sendo 180 graus, então HFB mais HDB igual a 90 mais 90, implica que esse quadrilátero é inscritível. HFBD é inscritível. A proposição anterior. Inscritível pela proposição 1. Pela proposição 1. Bom, se HFBD é um quadrilátero inscritível, a gente olha para essa figura aqui, aqui o círculo que inscreve HFBD, e aí a gente vai olhar agora para a proposição 1 no sentido inverso. Se o quadrilátero é inscritível, as duas condições são satisfeitas. Então, naquele quadrilátero, esse item B é satisfeito. Então, nesse quadrilátero aqui, eu vou olhar agora para os ângulos que compreendem o segmento HD, ou o arco HD. São eles o ângulo HFB, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. HFB e o ângulo DBH. Esses dois ângulos são congruentes, ok? Então, novamente, a proposição vai me dizer que, novamente, a proposição 1, só que agora usada no sentido inverso, me diz que HFB, desculpa, é igual a HBD. Então, HFD igual a HBD. Perfeito. Só que, se você observar no triângulo, no triângulo GBC, o ângulo HBD coincide com GBC, correto? E aí você sabe que aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, esse ângulo aqui é igual a 90. Vamos lá. Esse mais esse dá 180. Então, esse daqui vai ser igual a 90 menos esse ângulo aqui de cima.
tá? Então, no triângulo, deixa eu anotar isso aqui agora. No triângulo CB, não, é GBD, GBC, eu tenho que o ângulo HBD é igual ao ângulo GBC, que pelo fato do triângulo ser retângulo, esse triângulo é retângulo, só anotar aqui, esse triângulo é retângulo, o ângulo GBD mede 90 menos o ângulo C. 90 menos o ângulo C. Bom? Então, também HFD, isso daqui implica, tá? Isso aqui implica que também HFD é igual a 90 menos C. Na verdade, nós poderíamos ter observado também essa propriedade se olhássemos aqui para o triângulo DFC. Não, o triângulo DFC não. O triângulo DFC não. Teria que ser realmente para esse triângulo aqui, ó. Joia? Então tá ok. O ângulo HFD mede 90 menos C. Eu escrevi errado aqui. Deixa eu apagar. 90 menos C. Ok. Da mesma maneira, pessoal, você pode observar, ao invés do quadrilátero HFBD, você poderia observar o quadrilátero HFAG. Deixa eu apagar esse quadradinho aqui, porque está apagando, tá atrapalhando ali. Observando o quadrilátero HFAG, da mesma maneira, o ângulo AFH e o ângulo AGH são ângulos retos. E dessa forma, a soma desse par de ângulos opostos do nosso quadrilátero AFHG dá 180. Então, esse quadrilátero também é inscritível. E uma vez que esse quadrilátero é inscritível, ângulos que compreendam o mesmo lado desse quadrilátero vão ser congruentes. Veja então que o ângulo HFG e o ângulo HAG serão congruentes. Mais uma vez, se você observa o ângulo HAG no triângulo maior, no triângulo A ou no triângulo DAC, esse ângulo é igual ao ângulo reto menos o ângulo C também. E dessa maneira, nós vamos concluir que esse par de ângulos formado aqui no vértice F é dividido em dois ângulos congruentes pelo segmento, pela semirreta FH. Sendo assim, a semirreta FH é bissetriz do ângulo GFD. Então, vamos só concluir isso. Eu até botei aqui, ó, na figurinha aqui embaixo, olha, o quadrilátero AFHG, esse ângulo oposto a esse, ambos medem 90 graus e, portanto, somam 180. A proposição 1, então, garante que esse quadrilátero é inscritível. E, sendo assim, o ângulo HAG e o ângulo HFG são congruentes. Mais uma vez, observando o ângulo HAG no triângulo DAC, esses ângulos são o mesmo, coincidem, mas nesse triângulo maior eu sei que esse ângulo aqui, que me interessa, é igual a 90 menos o ângulo C. Bom, então vamos escrever isso aqui embaixo. Eu vou olhar agora, eu preciso de uma figura, porque senão eu não consigo me guiar.
Vou escrever um pouco mais aqui, então. Então, no triângulo, no quadrilátero HFAG. Nesse quadrilátero, os ângulos HFA, mais o ângulo HGA, ambos medem 90 graus por construção do nosso triângulo órtico. Então, essa soma totaliza 180, o que implica, pela proposição 1, que o quadrilátero HFAG é inscritível. Dessa forma, portanto, novamente, a proposição 1 vai me dizer que HFG, o ângulo, é congruente, ou é igual, se você assim preferir, a HAG. Porém, por outro lado, no triângulo DAC, o que nós temos? Nós temos que o ângulo HAG é igual ao ângulo DAC, desculpa, que é igual a 90 menos C. Então, eu vou chamar essa identidade aqui de... Opa, meu quadradinho ficou lá dos melhores. Não, deixa eu apagar aqui. Tá? Eu vou chamar essa igualdade aqui de 2. Vou chamar essa igualdade aqui de 1. Opa! Vou chamar essa daqui de 1. E o que nós concluímos? De 1 e 2, portanto, de 1 e 2, eu tenho que HA. Calma que não era isso que eu queria. O 2 não é isso que eu quero ainda não. Pera aí. Isso aqui, deixa eu apagar aqui. Isso aqui, por sua vez, implica que HFG também é igual a 90 menos C. E é isso aqui que eu quero chamar de 2. Então, da equação 1 e da equação 2, HFD é igual a 90 menos C, essa é a equação 1, e também a equação 2, então, agora me diz que isso também é igual a HFG. Veja, então, HFD igual a HFG, logo, FH, a semirreta FH, é bissetriz de GFD. O argumento, pessoal, segue análogo para qualquer uma das... Então, aqui, como eu havia dito, HFD igual a 90 menos C. O argumento é um argumento análogo agora para qualquer um dos outros vértices, G ou D. Tá?
Então, você vai verificar, olhando para esse quadrilátero mesmo, vamos começar por esse aqui. Nesse quadrilátero inscritível, HFAG, a gente já sabe disso, o ângulo HGF é congruente ao ângulo HAF. Só que se você olha para o ângulo HAF, nesse triângulo grandão aqui, ADB, esse ângulo, mede 90 menos o ângulo B. E aí você olha depois para esse outro quadrilátero HGCD, da mesma forma ele vai ser inscritível, e você vai poder concluir que também o ângulo DGH vai ser igual a 90 menos o ângulo B. Portanto, esses dois ângulos vão ser congruentes. E ainda assim, numa próxima etapa, você concluiria que esse par de ângulos são congruentes. Portanto, FH, GH e DH são as bissetrizes do triângulo GFD e, portanto, se interceptam no ponto H. Logo, seu incentro coincide com o ortocentro do triângulo ABC. Eu não vou escrever o restante dessa demonstração, eu queria só mostrar para vocês a ideia, efetivamente, por trás dessa demonstração. Eu creio que com essas observações isso fica um pouco facilitado para vocês na hora de pegarem as anotações, pegarem o texto e estudarem a demonstração da proposição. A segunda proposição que ficou faltando a demonstração é uma demonstração um pouco mais simples, é muito similar a uma demonstração que foi mostrada na aula de sexta-feira, mas aqui nós temos um quadrilátero ABCD, ainda de lados AB, BC, CD e DA, e esse quadrilátero vai ser circunscritível se, somente se, a soma dos seus lados opostos for igual. Circunscritível quer dizer que existe um círculo que tangencia os quatro lados do quadrilátero. Tá? A demonstração da ida é uma demonstração simplória, né? Bastante simples, porque se o quadrilátero é inscritível, ao invés de... Aqui eu estou colocando o caso da suposição por absurdo, essa figura da volta, tá? Mas imagine aqui que fosse ABCD, tá bom? Esquece essa figura, que o D está aqui. Imagine que o quadrilátero seja inscritível para a gente pensar na ida. O segmento, esses pontos aqui, ó, esses pontos de tangência aqui, vamos chamar eles de M, N, O e P. Esses pontos dividem esses segmentos, dividem os lados do quadrilátero em segmentos congruentes. Veja, AM é congruente a AN, PN é congruente a BO, CO é congruente a CP, EP congruente a EM. Então, quando você olha para esse lado somado com esse lado, fica fácil de você ver que essa soma é igual a esse somado com esse daqui, porque você pode dividir o lado AE na soma AM mais ME, que por outro lado pode ser escrito como AN mais EP. O lado BC você pode escrevê-lo como sendo BO mais CP, só que BO é congruente a BN e CO é congruente a CP. E essa maneira de decompor cada um dos quatro segmentos, dos quatro lados do quadrilátero, permite você concluir que a soma é igual. Um pouquinho menos trivial, mas nem por isso complicada, é a demonstração da volta. Ou seja, suponha que o quadrilátero ABCD
Não suponha que no quadrilátero ABCD você tenha que a soma AB mais CD seja igual a BC mais AD. Então, a nossa hipótese aqui, vamos anotar aqui a nossa hipótese. Assim que a tela me permitir, eu volto a pegar o lápis aqui. Então, a minha hipótese, eu estou provando aqui a volta, tudo bem? Eu não vou provar a ida é bastante simples. A volta da minha proposição, estou supondo, por hipótese, que mais AB mais CD seja igual a AD mais AB mais CD é igual a BC mais AD. Essa é a minha hipótese. E eu quero mostrar que existe um círculo inscrito aos lados desse quadrilátero, ou seja, existe um círculo que tangencia os 4 lados. Agora, suponha por absurdo, então essa é a nossa hipótese. Vamos lá, demonstração agora então, por absurdo. Suponha que, ou melhor, nem é necessário o absurdo. A demonstração vai ser o seguinte, olha, considere o círculo circunscrito ou inscrito, melhor. Como é que faz para esse negócio não aparecer aqui, gente? Dá licença, deixa eu pegar a borracha. Considere o círculo inscrito no triângulo, inscrito, ou melhor, considere o círculo que tangencia os lados DE, DA, AB e BC do quadrilátero. Como é que você faz para construir esse círculo? A gente viu quando a gente olhou para aquele triângulo, para o círculo X-inscrito. Então, você pega a bissetriz desse ângulo, pega a bissetriz do ângulo CBA, pega a bissetriz do ângulo BAD, e o ponto de interseção dessa bissetriz equidista desses 3 lados, AD, AB, DA, AB e BC. Então, você toma essa circunferência. Bom, observa então que essa circunferência pode acontecer o que com ela? Ela tangencia 3 dos lados do quadrilátero. Pode ocorrer do quarto lado, poderia ocorrer que o quarto lado desse quadrilátero não fosse tangente, certo? Não fosse tangente. Mas olha só, veja bem, considere um ponto E sobre a semirreta AD. Então, eu não estou afirmando que CD não seja tangente, tá bom? Não estou afirmando isso, não estou indo por absurdo. Vou fazer o seguinte, olha, considere D não, considere E pertencente à semirreta
AD, de forma que CE seja tangente ao círculo. Vou chamar esse círculo de gama. Considere o círculo gama aqui, ó, que tangencia os lados DA, AB e BC, e estou chamando ele de gama. Então eu peguei esse ponto E sobre a semirreta AD. O desenho aqui está dizendo, por exemplo, que, olha, pode ser que CD não seja tangente e que também não seja secante, tá? Mas é apenas ilustrativo, essa figura nem é tão boa assim. Mas eu não estou querendo ir por absurdo, vocês vão ver que não é necessário. Então, considere CE tal que ele seja tangente, então E tal que CE seja tangente. Observa agora o seguinte, agora o quadrilátero, o novo quadrilátero, o quadrilátero A, B, C, E é inscrito, ou melhor, o quadrilátero A é circunscrito, não inscrito. Oh, droga. É circunscrito a gama. Eu posso estar me equivocando, o quadrilátero é círculo. É isso mesmo. O quadrilátero ABC, essas nomenclaturas sempre me fogem. O quadrilátero ABCE é circunscrito à gama. Então, veja, eu estou tentando provar a volta desse teorema. Se essa soma for igual a 180, então o quadrilátero é circunscritível. Mas a ida, eu já posso admiti-la como verdadeira. Então, se o quadrilátero é circunscritível, então essa soma nesse quadrilátero circunscritível é igual. Então, como esse quadrilátero novo é circunscritível, observa o que acontece. EA, ou AB, mais, qual é o lado oposto a AB? CE, eu estou olhando nesse quadrilátero, ABC, ABCEA, ABCE. AB mais CE vai ser igual a BC mais AE. Agora, então, comparando a nossa hipótese com essa equação, comparando a hipótese com a equação, AB e AB são iguais. BC e BC são iguais. Então, nós concluímos, comparando 1 e 2, de 1 e 2, então, de 1 ou 1 menos 2, implica que CD menos CE é igual a AD menos AE. E onde é que a gente vai parar com isso? CD menos CE, ó, CD menos CE. Então, você está comparando esse lado do triângulo CDE, esse lado do triângulo CDE, e AD menos AE. AD menos AE, se você olhar ali em cima, é igual a DE. Então, essa igualdade me permite escrever que CD é igual a CD é igual a CE mais DE. Então, vamos voltar ali na nossa figura.
CD, deixa eu tentar colocar a figura e a igualdade. CD, esse lado do triângulo pequenininho, é igual a CE mais DE. Ou seja, eu tenho um triângulo em que um dos lados é a soma dos outros dois. Então, realmente, o argumento é por absurdo, tá? Suponha por absurdo que o lado CD não seja tangente. Então, eu vou tomar um ponto E sobre o segmento AD, e isso vai me levar ao absurdo de que no triângulo CED, ou CDE, que assim se forma, eu tenho um dos lados desse triângulo igual à soma dos outros dois, tá? Eu tenho isso. Porque a igualdade na desigualdade triangular implicaria... Não, tudo bem, você não precisa do argumento por absurdo. A igualdade na desigualdade triangular implicaria que os três pontos são colineares. Mas como o ponto ED... Mas como o ponto E está sob o segmento AD e C e D precisam ser colineares, E precisa coincidir com D. Não precisa o argumento por absurdo, você usa o caso limite da desigualdade triangular. Se você tem três pontos e ocorre a igualdade entre o comprimento desses segmentos, então esses três pontos são colineares pela construção que foi feita. Nesse caso, a colinearidade de C, D, E e o fato de E estar no segmento AD implica que E precisa coincidir com D e, portanto, o segmento CD ele é tangente ao círculo que tangenciava AE, AB e BC. Então, o círculo tangencia os quatro lados do quadrilátero e, portanto, está inscrito no quadrilátero, ou se você preferir, o quadrilátero o circunscreve. Ok? Está circunscrito no quadrilátero. E é isso então, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, essas duas proposições que tinham ficado fora da nossa aula de sexta-feira, que nós não conseguimos cobrir. Espero que seja útil o material. Um abraço a todos e bons estudos!